Então, boa noite, gente. Tivemos aí umas dificuldades, digamos assim, geopolíticas, mas já estamos em pé e eu gostaria de, mais uma vez, declarar aqui que estamos super felizes com o 7º episódio do nosso Remando em Preservação, que dessa vez a gente vai aqui com o Márcio trabalhar o sul da Bahia, né? E nós contaremos de novo hoje com o professor Alberto no grupo, nas discussões aqui. Márcio, por favor, suas palavras. Quero agradecer a todos, né? Agradecer a paciência aí de quem esperou. A gente teve alguns probleminhas aí técnicos e importante que estamos aqui. Na verdade, esse episódio vai ser um episódio mais curto, que a gente já vem falando, né, do extremo sul da Bahia há algum tempo. Fizemos a live de Porto Seguro, fizemos a live de Belmonte. Então, a gente já explanou bastante sobre a história dessa região. E o que a gente está buscando hoje é fazer digamos assim, um meio de campo, né, entre a fronteira da Bahia e a entrada no Espírito Santo, porque tem muita coisa legal para a gente falar de história, né, do norte do Espírito Santo, já que nós vamos passar pelo estado do Espírito Santo inteiro, né? Norte, Vitória, Vila Velha e o sul. Então, assim, vai ter muita novidade, porque é uma região que foge ao nosso escopo aqui do estado da Bahia, né, da nossa universidade, e tem muita coisa bacana para a gente falar de história aí sobre a região, que vai ser a partir da próxima live, a partir da 8ª. Então, eu trouxe um vídeo, eu editei um vídeo aqui que é um vídeo bem bacana, ele é um vídeo bem diferente do que a gente vem apresentando, ele é um vídeo mais esportivo, ele vai estar mostrando mais as questões, as dificuldades que nós passamos na expedição, até porque a gente enfrentou algumas tempestades bem brabas aí nesse período, e vamos nos atentar um pouquinho mais a isso aí. É isso, vamos sem muita delonga, professor, né? Colocar o vídeo e depois a gente... É o tempo que o professor Alberto está entrando aí também. Tá certo. Então, gente, vamos aqui apresentar para vocês E agora? um conjunto de vídeos. Eu estou lhe ouvindo, Alberto. Estamos te ouvindo, viu? Oi, até que enfim. A gente já estava lhe vendo há muito tempo. Seja bem-vindo. Alberto, olha, nós vamos mostrar agora o vídeo de Márcio, remando aí no sul da Bahia. Vamos mostrar aqui. Cadê? Pior que... Espera aí, que tem que... A gente vai ter que mostrar ele de novo. Ele saiu do lugar. O Zoom tem dessas coisas. Sai do lugar. Será que agora vai aqui? Não, esse aqui é você mesmo. É a gente vendo nós mesmos. Cadê, rapaz? Episódio 7. Dá para ver aí? Estou vendo. Só que ainda tem uma coisa errada aqui. Eu tenho que... Eu tenho que exibir o vídeo primeiro, depois jogar a bandeja, né? Não, eu tenho... mas eu tenho que compartilhar com som, senão ninguém ouve. Isso. Agora. Pronto. E cadê o som? Não, essa apresentação está sem som mesmo. Mais um dia de vento sul, tempo fechado, contrariando aí a época do ano mais uma vez. Estava sendo 2 caiaques diretamente a Rio de Janeiro, ia passar bem na praia, por aqui, ia direto a Rio de Janeiro. E o senhor adivinhou quando o senhor viu a gente remando ali? Rapaz, eu acho que quando chegou ali eu conhecia, com aquele ali vai ser aqueles 2 que tá vindo, que como é que tá indo para Rio de Janeiro. Saindo da ponta do Corumbau.
Uns 4 km aí até Cumuruxatiba. Acho que o aplicativo é errado. Era outra? Chegamos aqui em Cumuruxatiba, na pousada Areia Preta, com essa família maravilhosa, Carla, Rogério, Thaís. O erro faz parte, aqui tá tudo certo. Bom apetite! Esse foi o local onde eles viram as terras do Brasil. Eles aportaram a mais de 15 milhas e eles se identificaram primeiro no Monte Pascoal, terra dominada pelos povos Pataxó, os povos que viviam no sertão do grupo linguístico Macro-G. Aqui na costa viviam os Tupiniquim. E quando o Cabral chegou com sua esquadra, Nicolau Coelho, um dos seus capitães, aportou em terra, teve contato com 2 Tupiniquins, os levou para a embarcação, lá eles fizeram uma festa, segundo a carta de Pero Vaz de Caminha. E depois Cabral deixa aqui 2 degredados para aprender a língua tupi. Esse foi o primeiro contato com os povos originais nessa região aqui. 2 dias de muita água, muita chuva aqui em Cumuruxatiba, acho que toda a Bahia. Alagou tudo. Caminhão tombando, alagou um monte de casa, um monte de gente perdendo muita coisa. 48 horas de chuva sem parar, com raio, trovoada. A gente teria uma oportunidade de ir na tribo hoje, conversar com o cacique, a tribo Pataxó, e não é possível mais acessar lá, tá tudo alagado, uma perda, né? E é isso, a gente pede a Deus aí que as coisas acalmem, porque tem sido uma viagem muito, muito diferente. A gente vem falando disso, né? Que tudo que tá acontecendo tá completamente fora do padrão, o tempo tá maluco, tudo virado. Chuvas de Nordeste, um vento frio de Nordeste, não é comum. Ventos quilométricos, raio, trovoada, agora mesmo tá caindo raio. Olha como tá tudo alagado, ó. Essa é a entrada da pousada, olha aqui. Parece um rio. O senhor Antônio Carlos foi a primeira pessoa que nós encontramos já ainda no mar, quando nós chegamos em Cumuruxatiba, e ele contou essa história bacana de ter visto a gente na televisão. Em Ilhéus, entendeu? Eu vi eles em Ilhéus. E aí eu fiquei acompanhando na televisão, a TV Santa Cruz, porque é a única que faz a reportagem aqui de toda a divulgação da parte do sul da Bahia. E aí eu estava acompanhando sempre, está demorando, mas caiu um temporal, um vento sul e leste. Eu achei assim, eles estão parados por causa do movimento do tempo. E realmente paramos algumas vezes e continuamos parando porque esse ano não está para brincadeira não. A natureza está toda ao avesso, está tudo ao contrário. Tá tudo contrário. E a gente tem que ir com muito cuidado, né, Santana? Tá certo, é isso. Muita mesmo, cautela. Tá. Mais um dia. Estamos saindo aí de Cumuruxatiba, debaixo de chuva, para Prado, aproximadamente 28 a 30 quilômetros. Depois de quase 72 horas de chuva ininterrupta. Essa tela aqui, aí tá aparecendo aqui no vídeo, viu? Agora, beleza. Vento sul em Prado, em plena primavera. Nós chegamos hoje pela manhã. E um dia muito frio. Condições de inverno rigorosas. Um pouco para vocês as condições de mar e vento. Dia 9 de dezembro de 2021. É isso aí.
Vamos lá conhecer a cidade de Prado, mesmo na chuva, conversar com os pescadores, ver o que tem para nós aqui. A enchente do rio, ó, o volume de água, tem 3 dias chovendo sem parar. Olha como é que está a situação desse rio, olha aí. Caminhando pelo centro histórico de Prado. Nós estamos aqui com o seu Vado, na colônia de pescadores de Prado, na rua dos Aimoré, né? Por que Rua dos Aimoré? Olha que coisa bacana a gente ter chegado aqui. Prado nasce de uma aldeia indígena Aimoré. São os descendentes dos Aimorés que fundam essa cidade, exatamente aqui, nessa rua, né? Rua dos Aimoré. E nós estamos falando aqui com um legítimo cidadão de Prado, nativo, filho de pescadores, tem ascendência indígena, Aimoré, tem ascendência africana também. Inclusive ele me fala aqui, né, dos movimentos culturais, da marujada, das festas tradicionais. Isso, Moro. Tudo nasce aqui, né? Tudo. Toda efervescência cultural, Tudo. da origem da cidade de Prado, está aqui nessa rua. Nessa rua. Eu estou falando com o legítimo herdeiro. Obrigado. Muito obrigado aí Obrigado. pela conversa, pelo bate-papo, pelo carinho. Tranquilo. Viu? Vamos É aí. isso aí. É isso aí, estamos saindo de Prado. Graças a Deus, vamos que vamos. Muita baronesa na água, muito galho, tronco, como a gente tinha imaginado. Mas graças a Deus o vento parou e vamos seguir aí. Passando da barra aí, eu acredito que o mar já limpa um pouco. E vamos embora. Chegando em Alcobaça. Estamos zarpando aqui de Alcobaça, 26 quilômetros até Caravelas. Bem-vindos a Caravelas, galera! Valeu! Praia do Grauçá, Barra de Caravelas! Show de bola! Obrigado aí, Caravelas, aí, nosso amigo Míquel. Obrigado, Míquel. Caravelas é uma cidade muito antiga. Ela vem do tempo dos primeiros anos da colônia. Em 1503, Gonçalo Coelho esteve aqui com Américo Vespucci. Fundou aqui em Caravelas a primeira feitoria, é bem possível que seja uma das 3 primeiras feitorias do Brasil. Era um forte, uma fortificação feita de madeira, uma paliçada. E aqui deixaram 24 homens, provavelmente degradados, para fazer contato com os índios, para ter uma primeira comunicação com os índios, aprender o idioma deles. E daí também descobrir se essa região aqui era uma região rica em ouro, prata, minérios, que era o que interessava a coroa portuguesa. Em 1581 foi construída a primeira vila aqui de Caravelas, foi construída a igreja em homenagem a Santo Antônio, mas essa vila foi destruída pelos índios botocudos, pelos Aimoré. E aí só no século XVII, 1600 e fração, é que os colonos retornaram para Caravelas e refundaram a vila, que veio se tornar cidade um pouco mais à frente. Valeu, meu irmão. Valeu, velho. Grato por tudo aí. Ganhou um amigo aí, 2 amigos. Valeu. Boa viagem pra vocês de volta aí, cara. Vamos com Deus. Que manjar, ilumine o caminho de vocês. Saída de Caravelas, nosso amigo aí, irmão Míquel. Sangue bom. Boa viagem, Zé. Valeu, meu irmão. Fique com Deus aí.
saindo de Caravela, onde passamos uma tarde, uma noite maravilhosa, na pousada do nosso amigo Mítico, Paraíso. Agora estamos indo para Nova Viçosa, vamos remar mais 5 horas, chegar em outro destino. E aos pouquinhos vamos se aproximando do Rio de Janeiro. De areia aqui na Barra Sul de Caravelas, coisa linda aqui, maré seca ainda enchendo. Chegando aqui na Barra de Nova Viçosa, já dá para avistar a cidade, antenas de telefonia. Aê, galera! Muito obrigado aí! Chegando em Nova Viçosa aí, recepcionados aí pela galera da Associação Caiçara, né? Show de bola! Sarjão! Galera, muito obrigado! Beleza? E a viagem, pessoal? Pô, tranquilo, ventão nordestão empurrando. Ô, meu irmão, muito obrigado aí pelo... E aí, beleza? Show de bola, show de bola! Vamos lá, escotados aí por essa galera massa. Ei, Gabriel, vem cá. Coisa boa. Bom. Obrigado aí, viu? Obrigado. Valeu, Sarjão. Tá que celular prova d'água aí esse, né? Esse é prova d'água, né? Vamos nessa, vamos chegar. Chegada calorosa aí, Nova Viçosa. Graças a Deus, mais um destino aí, cumprindo, missão cumprida. Estou com a professora Jean, a doutora Jean, conhecida aqui na Nova Viçosa. Para mim, uma professora, me deu uma aula e está me dando agora um presente. Retrato histórico de Nova Viçosa, a obra dela. Professora, muito obrigado. Tudo de bom. Valeu, galera. Valeu. Muito obrigado. Nos despedimos ali da galera aqui de Nova Viçosa. Um lugar muito especial. Turma, sem palavras aí para carinho, né? O cuidado e a admiração, o respeito. É emocionante, né? A gente vai chegando, fazendo amigos e sem o apoio das pessoas essa viagem seria impossível. Estamos aqui passando pela Barra de Mucuri, condições de vento aí no Nordeste muito fortes, mas muito agitado. O Nordeste é assim, rasgando, quando é sul também é difícil. Vamos pra frente com fé em Deus, com coragem e determinação. Saímos de Mucuri, difícil, pegamos um vento forte, fortíssimo demais, empurrando, 3 km depois o vento deu uma aliviada, aí tome-lhe remo, a chegada aqui em Costa Dourada, meio complicada, viu? Descemos uma onda aqui, capotamos, faz parte, chegamos bastante cansados, mas é isso, mais uma etapa vencida.
Aí já é a despedida da Bahia, né? Ali, aquele último olhar. Ali já é a Costa Dourada, né? Faz fronteira com o Espírito Santo, né? São aproximadamente 20 quilômetros, né? Da Costa Dourada, uns 15 a 20 quilômetros, aí já pega o norte da praia de Itaúnas, que é a primeira praia, né, do norte do Espírito Santo, e aí na próxima live a gente vai remar de lá até Conceição da Barra, que é uma cidade histórica. Esse norte do Espírito Santo aí, professor, até Vitória, ele é uma região assim muito parecida com a nossa, né? Até porque é capitania hereditária de Porto Seguro, né? Era na época, né? Então o norte do Espírito Santo pertencia à Bahia, né? No século XVI. Até mais ou menos São Mateus, né? Isso, até São Mateus. Pois é, então, veja essa sua viagem. Uma das coisas que está sendo importante é a gente verificar que as capitanias, ao contrário do que disseram, elas cumpriram um papel. E você está percebendo que as fronteiras das capitanias ainda reservam características similares até hoje. Se você prestar atenção, essas capitanias, não sei o que Alberto pensa aí, vamos ver o que ele diz, essas capitanias elas foram a realidade no Brasil durante uns 200 anos, e isso não é pouco. Eu acho até que talvez mais de 200. Mais de 200. Somente no final do século XVIII é que as futuras províncias, né, vão começar a traçar novas realidades de, digamos assim, de organização. Mas, se você prestar atenção, as capitanias têm mais tempo de vida e de gestão do que os estados. Então, no fundo, é compreensível, quer dizer, você passa de Mucuri para a região aí de... Esqueci o nome daquela cidade, acho que é Pinheiro, alguma coisa assim. Tem uma cidade no litoral do Espírito Santo, logo acima. É a mesma coisa, um monte de coqueiro, um monte de... É a mesma coisa. É como se você tivesse... Até a cozinha é parecida, até a culinária é parecida. Então, um dos elementos dessa sua viagem é isso. Espero que mais gente assista e veja isso. As capitanias hereditárias funcionaram, elas tiveram um papel e elas demarcaram, digamos assim, regiões, regionalidades. As pessoas elas têm ilusão, muitas pessoas têm ilusão de que o mais moderno prevalece. Até porque o mais moderno tem mais gente, né? O mundo atingiu, essa semana, não sei se foi hoje, a marca de 8 bilhões de habitantes. Eu não sei se foi hoje mesmo, ou se foi ontem, por aí, mas já atingiu. Nós já somos 8 bilhões. Aí você diz assim, pô, 8 bilhões era muito mais do que, sei lá, 100 milhões. Então, hoje a gente tem mais. Mas é uma ilusão. O tempo mais antigo, ele precede e ele forma o que vem depois, mesmo que o que venha depois tenha mais gente. Concorda, Alberto? Olha, professor, eu estou ouvindo muito pouco aqui, porque está cortando muito. Não sei se minha voz está chegando bem aí. Tá chegando porque bem. está cortando muito. Não tá palavras assim esparsas assim. Ah, é? Inclusive a imagem também está parando. Agora melhorou. Para mim está normal. Para mim também está normal, mas... Talvez seja a internet oscilando, né? Porque aqui o tempo está muito instável, né? Também aqui, não sei se isso influencia, né? Você está me ouvindo bem, Alberto? Tá na mesma situação, professor, e Márcio também. Eu falando agora, você está falhando? Continua a mesma coisa. Vocês estão me ouvindo bem aí, a sequência correta de minhas palavras? Sim, perfeitamente. Mas aqui está... Dá uma palavra, dá um intervalo e dá outra.
Agora, uma coisa interessante aí, voltando a falar da história e da ecologia, né? É que Mariana está dizendo que está normal. Eu acredito que é a sua internet aí, viu, Alberto? Mas Professor, deixa eu falar. Pode, Hein? deixa eu aproveitar o momento que o senhor falou ali, eu fazer um adendo, de repente, para o professor Alberto, ouvindo o Faça. meu adendo, ele consegue Tá bom. compreender Sim. alguma coisa e dar uma opinião em Não cima, tá, né? não está dando para compreender, não, Márcio, porque tá palavras muito separadas uma da outra. Vamos ver se Fala melhora. agora, Márcio. Fala agora. Você tá... Fala, Eu vou falar um pouquinho sobre o que o professor Alfredo disse e ver se você compreende alguma coisa e depois você faz um adendo. Conseguiu entender o que eu disse? Sim, eu consegui. É tá, melhor você falar. Ô, professor Alberto, então o senhor pode, de repente, sair e tentar entrar de novo. Pode ser que isso eu no resolva. caso, É, eu no caso, Enquanto eu estou falando aqui, o senhor sai e tenta entrar de novo, sim. para ver se melhora. Posso tentar fazer isso. Você está falando eu sair e entrar, porque Isso. até isso eu não estou entendendo direito. O senhor sai e entra de novo. Tá, deixa eu tentar aqui. Alberto, Então, professor, quando o senhor falou... Márcio, mas avance aí, porque senão a gente vai ficar só... Só problemas técnicos. Pois é. Então, sobre essa questão das capitanias, elas realmente assim é muito perceptível. Por exemplo, a cultura do norte do Espírito Santo, ela é muito tupiniquim, ela é muito tupi. A culinária é muito semelhante. A linguagem dos povos, das pessoas comuns, né, das comunidades de pesca, o jeito de falar, a linguagem cabocla, né, é quase a mesma da Bahia, se não a mesma, sabe? Você vai ver assim, e lá na frente nós vamos passar por uma comunidade de pescadores chamada... É uma comunidade que me recebeu a gente super bem, uma comunidade quilombola, que tem uma história muito bonita, e eles vão falar, você vai perceber pela linguagem deles como é parecido. Agora, o que eu vejo assim de mais relevante nas capitanias hereditárias, além do modelo econômico que os portugueses importaram para cá, né? Trouxeram para cá, é a questão do latifúndio, né? A questão da grande concentração de terra, porque quando assim esses lugares todos eles adentram no século XVIII e começam a ver essa mudança de sociedade, né, europeia, com o mercantilismo, já mudando para as revoluções burguesas, formação dos estados nacionais, e isso vem influenciar a nossa formação do Estado brasileiro. Antes disso acontecer, o que realmente fundamenta essa estrutura do Brasil é a questão dos latifúndios, né? Os sesmeiros vão deixando para os seus herdeiros longas porções de terra, né? E essas porções de terras que vão ser a base do que nós chamamos de coronelismo. E uma coisa que foi muito presente assim, em todas essas cidades do extremo sul da Bahia é quando você entra no final do século XVIII, começo do século XIX, o coronelismo ele de fato toma conta, né? Então aqueles descendentes dos donatários, dos sesmeiros, são os que passam a tomar conta da grande porção de terra nos lugares. Então eu vejo assim isso como assim o maior legado das capitanias nessa região do extremo sul da Bahia. Pelo menos a minha percepção. Eu não tenho dúvida em relação a isso, mas quando eu digo a prevalência deles, eu estou dizendo assim que determinado sesmeiro, determinado governador, determinado donatário, ele administrou a terra dele, deu certo encaminhamento, e esse encaminhamento pegou. E aí você tem toda uma região que depois, inclusive, se separou, província diferente, estado diferente, mas ela mantém um elemento cultural comum. E qual é a explicação disso? Bom, uma explicação disso, sem dúvida, é o povo indígena, tupiniquim, que era o mesmo. Então, se uma das comunidades, né, presentes é a mesma, e era, inclusive, uma das mais numerosas, os índios, é de se esperar que as regiões tenham culturas similares. Mas um outro aspecto que vai dar nessa mesma situação aí, né? Sei lá, o cara resolveu trazer escravos da Guiné. E aí ele trouxe e espalhou na costa inteira. Então eu tenho cultura da Guiné até hoje.
Eu não estou dizendo que foi isso que aconteceu, estou dando um exemplo. Mas é isso que eu quero dizer, entendeu? De repente, por exemplo, essa região aí, o que demarca mesmo é a resistência indígena. E você mesmo mostrou aí no vídeo como as vilas, né, as Prado, Alcobaça e tal, sofreram para começar a se colonizar, porque os indígenas estavam ali resistindo. Então, veja, essa resistência aconteceu na capitania toda. Moral da história, até hoje, você tem toda uma região com similaridades. Sim. E a questão também da escrava foi muito presente, viu? Ali em Alcobaça, inclusive, tem alguns casarões. Tem um casarão que, inclusive, eu filmei, aparece no vídeo, que ele tem uma senzala embaixo. Então, assim, Onde teve cana-de-açúcar, né? Onde teve cana-de-açúcar, teve senzala e teve escravidão forte. Mas a cana não foi tão forte, né? Lá. Eles também tiveram fazendas de mandioca, de algodão. A partir do século 1650 para frente, as vilas ali já tinham, inclusive, gado. Os escravos tinham outras funções além do açúcar. Mas muitos senhores com muitos escravos naquela região ali, a escravidão aconteceu, né? E escravos que, inclusive, chegavam em São Mateus, norte do Espírito Santo, e que eram transferidos para o extremo sul da Bahia, mais para o norte, né? E também eram transferidos para Vitória e Vila Velha. Escravos que vinham para o Porto de Salvador e que desciam, abastecendo todo o litoral até o Espírito Santo. Muitos dos escravos que chegaram ao Espírito Santo chegaram através do Porto de Salvador. Então tem essa coisa da indígena e negra também, né? Mas a cultura que atraía, que demandava pela escravidão, era a da cana. Porque, veja só, ninguém comprava escravo para plantar mandioca. Ou, pelo menos, não seriam muitos, porque não demandava tantos assim. A escravidão também é difícil com a pecuária. Aí não é nem que não dê dinheiro para sustentar, é que é difícil você criar gado com trabalhadores presos numa senzala. O tipo de economia que o gado exige pelo menos que o cara tenha um cavalo e vá atrás do gado. E às vezes, porque naquela época, quando a gente fala criação de gado, as pessoas pensam na criação como é hoje, né? Hoje o gado é criado cercado. Você tem a cerca. E o gado cercado é uma coisa. Agora, no século XVII, XVIII, o gado era solto. E o vaqueiro praticamente ia com o gado. Então, numa situação dessa, escravidão com senzala é praticamente impossível, porque o escravizado ele vai tender a ser dono do nariz dele facilmente. Tá? A cultura que poderia ter demandado escravidão aí, dessas que você fala, é o algodão, porque o algodão é uma cultura também plantada e tal. Eu confesso que eu não conheço muito como é que o algodão foi cultivado e não sei se o algodão tinha associação com senzala. Eu não sei, mas é uma pergunta que, se vocês soubessem, seria bom dizer, porque o que a gente tem, né, a ideia que a gente tem quando você diz assim, teve muito escravo, nos demanda a perguntar como é que eles chegaram e o que é que eles faziam lá. Porque o escravo, ele, de certa forma, ele custava ao senhor. Sim. Então, o sujeito não ia montar uma senzala custosa para colher mandioca e fazer farinha. Ele não ia fazer isso. Tá? Aí você diz assim, mas tinham os pescadores. Peixe salgado. Peixe salgado era uma coisa que se vendia. Mesmo assim. Então, essa sua afirmativa, veja bem, eu não estou dizendo que não tinha escravos e nem a senzala. Eu estou dizendo que deixa no ar qual seria a economia que puxou essa escravidão.
Ó, pelo que assim, primeira coisa, professor, a única cidade dessas que nós passamos que ela tem uma datação assim de formação de sociedade do século XVI é Caravelas. Caravelas teve uma pequena vila inicial do século XVI, os Aimoré expulsaram todo mundo. No final do século XVI, fundaram uma outra vila, também foram expulsos novamente. Mas, assim, basicamente, todas essas outras cidades, né? Alcobaça, Prado, Mucuri, a própria Caravela, só vieram a acontecer como vila já no século XVIII. Então, assim, já era um outro momento da sociedade brasileira, já não era um momento tão açúcar assim. Essas fazendas que atuaram ali na região, o pouco que eu li a respeito, elas não eram fazendas de açúcar, não. Também não tinham a mesma proporção de escravos que a região de açúcar tinha, né? Mas, assim, algumas cidades dessas aí produziram outros gêneros, além do açúcar, e usaram escravos urbanos, escravos para as casas dos senhores, tinha outras funções, né? Cabe aí um estudo mais aprofundado aí para entender. Mas o fato é que o açúcar, como a gente falou nas outras lives, se não deu certo em Porto Seguro mesmo, na capital, né? Ele não teria dado certo nessas outras cidades também. Até porque elas só vieram acontecer quase 300 anos depois, né? Do início da colonização. O professor Alberto está ouvindo a gente agora? Ô, rapaz, que pena. Você não está ouvindo, não, Alberto? Tá do mesmo jeito, assim, com uma palavra aqui, mas não dá para fazer a conexão lá na frente. Estou vendo muito espaçado. Mas nós estamos lhe ouvindo bem, então você pode falar à vontade. Como? Vou passar por escrito. Vou passar por escrito, é. Vou passar por escrito. Cadê o chat? Aí, ó. Para o professor Alberto. Mas minha voz está saindo bem aí, não está? E ouvindo bem. Aí. Fale sobre o sucesso. Não, vou fazer a pergunta. Fale sobre o porquê da escravidão aí no sul da Bahia. Era por conta da cana-de-açúcar? Ouviu isso aí, Alberto? Sim. Sobre a questão... Não, fale aí. Está escrito. O senhor está perguntando... É porque acabou apagando ali, eu não vi, mas sobre a relação da escravidão com o problema com a questão da cana-de-açúcar, né? Da economia açucareira. Com o sul da Bahia. Com o sul da Bahia. Como a gente tinha visto naquelas lives anteriores, né? A implementação da economia açucareira aqui foi muito pequena, né? Até Márcio fez aquele levantamento de poucos engenhos tiveram e eles foram reduzindo ao longo do tempo, né? Eu acho que mais para baixo, até Mucuri, acho que a situação ela permanecia igual. Acho que não houve tanto esse incremento da agricultura açucareira aqui, da economia açucareira, mas eu acho que em toda a capitania de Porto Seguro, eu acho que continuou prevalecendo a extração de madeira. E é justamente nesse período que continua tendo prevalência a legislação da metrópole, que criou aquelas madeiras de lei, né? Então, acho que continua muito forte essa economia de extração de madeira. Tanto é que houve essa legislação específica para classificar as madeiras, para evitar que o contrabando e tudo mais. E também a busca de minerais e pedras preciosas, né? Eu acho que isso foi bastante forte aqui, pelo menos nessa capitania de Porto Seguro, né? Que a gente está falando até Mucuri aí. Mucuri é tudo Porto Seguro, né? Então, nós estamos... Você vê que o desenvolvimento, a partir das políticas pombalinas, que, por exemplo, deixa de existir as capitanias hereditárias. Então, quase toda, com exceção de Caravelas, que talvez seja o povoado que se formou primeiro do que todos os outros, né? Todas Alcobaça, Prado,
Mucuri e Nova Viçosa, todos eles se constituíram a partir do final do século XVIII, não é? Então, acho que a dinâmica da economia nesse período aí foi quase que a mesma. Como não existia uma pujança da economia açucareira, eu acho que esses outros, por exemplo, a economia de subsistência, de plantação de mandioca, disso e daquilo, eu acho que de feijão, essas coisas tiveram prevalência, mas não como uma economia forte, talvez como uma economia de subsistência. Mas eu acho que a busca por minerais e pedras preciosas teve uma importância muito grande. Caravelas também foi isso, eles entraram, os primeiros bandeirantes que entraram por a procura de ouro, de pedras preciosas e tudo mais, né? Agora, eu acho que está certa a sua visão, está certa. Eu acho que a escravidão está ligada ao extrativismo. Eu não tinha pensado nisso. O extrativismo ele é capaz de organizar a senzala, né? De você ter escravizados fazendo extração de madeira. É possível, sim. É isso mesmo. Inclusive, professor, é porque está muito cortado aqui, né? Inclusive, se a gente olhar o mapa de evolução, eu digo de evolução no sentido até meio contraditório, no sentido da evolução, da extração de madeira e a extinção da Mata Atlântica, se a gente olhar ao longo do tempo, desde dos mais remotos tempos que a gente pode ver, a gente percebe que a Mata Atlântica ela foi rapidamente se desfazendo, sendo destruída e derrubada. Imagine naquela época que existia uma abundância muito grande, né? E especialmente nessa região aqui, as madeiras eram consideradas de boa qualidade, inclusive para a navegação, que era a indústria naval, era muito forte naquela época, né? Mas tem um dado importante, interessante também, que a gente não pode deixar de considerar, que é a ação dos povos originários, aqueles que, pelo menos da linguagem, do tronco linguístico macro-G, que eram os amorés, os pataxós, que vieram lá da região de Minas Gerais, eles foram, como o senhor até já afirmou isso anteriormente, foi uma dor de cabeça para o donatário aqui. Uma dor de cabeça, porque, por exemplo, a região de Caravelas, de Mucuri, a ação dos amorés foi muito forte. Quer dizer, quando eu falo Caravelas, estou me referindo à capitania de Porto Seguro, porque naquela época ainda não existia a denominação de município, né? Então, era capitania. Então, foi uma dor de cabeça, né? De qualquer forma, esses índios fortes justificam a lenta colonização da região, aqui, mas não justifica os africanos terem sido muitos. Porque, ao contrário, os índios poderiam resistir aos africanos, à chegada dos africanos. No entanto, não resistiu. Então, o que eu acho que a explicação é mesmo a que você deu antes, certo? Que é a extração de madeira. A extração de madeira parece ser mais óbvia como uma atividade que atraía a escravidão, né? Isso assim nos primeiros anos, né, professor? Primeiros séculos ali, né? Nos primeiros séculos. Agora, quando as cidades elas vão se formando, as vilas, né? A partir da época pombalina para frente, né? Aí você já tem um outro formato, uma outra economia acontecendo, um outro formato acontecendo, e aí a chegada dos escravos africanos ela se torna mais intensa. Mas nesses dois primeiros séculos aí, de fato, são poucos africanos ali naquela região. Outra coisa que o professor Alberto falou, importante, é a questão dos rios ali, né? A Alcobaça tem um rio ali chamado Itanhem, que foi um rio muito utilizado para as entradas de bandeiras, né? Em busca dos minérios, né? De ouro, prata. E por que isso? Porque é um rio largo. E um rio que acessa... Rio de Curuçu, Rio Itaém. De Curuçu, de Mucuri, que é um rio que acessa os sertões, né? São rios que os portugueses usaram para penetrar mesmo nos sertões e fazer a pesquisa, o entendimento, tanto para o descimento indígena, que eles usavam no escravismo da primeira ali, formação das primeiras vilas, como para a descoberta de minério mesmo. É o que esses rios tiveram importância grande na formação das primeiras vilas ali da região, como também foi em Belmonte, né? Certo. Na verdade, são rios que vão na direção de Minas, né? E na época que não havia estrada, o rio era o verdadeiro caminho. Certo? Exatamente, para o interior.
Nós já vimos isso em relação à Cachoeira, porque que a cidade de Cachoeira cresceu tanto, ficou tão importante. Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção a vocês já é uma coisa do presente. Quer dizer, você fez a viagem em janeiro e você acompanhou quase que o tempo inteiro um pau d'água danado. Parecia clima de inverno. E veja que nós já estamos aqui hoje, no dia 4 de novembro de 22, que é o dia dessa live. Salvador está chovendo de novo e as temperaturas baixaram para 23 graus. Em Salvador. Salvador, 23 graus é temperatura de inverno. Eu estou em novembro. Seria primavera. Então, veja, o mundo realmente ficando maluco em termos de temperatura. Aqui mesmo está muito frio a região, chovendo. Pois é, parece que é julho, e nós não estamos em julho. Né? Nós estamos em novembro, já era para estar aí um calor quase tórrido. Certo? E o que eu acho que sua expedição testemunhou foi isso. Esse período que eu estive aí no extremo sul da Bahia, nessas imagens de tempestade, aquela imagem que eu fiz com o casaco falando com dificuldade ali foi a tempestade de mais forte vento que eu enfrentei na minha vida. Tinha 100 km por hora de vento naquela hora em Prado. E aí você remou mesmo? Não, a gente chegou ao meio-dia, já prevendo que o vento ia entrar a partir das 14 horas, então o vento entrou 1h30 depois que nós chegamos. E a gente aguentou mais um dia esperando... 100 km por hora já é considerado tufão, né? É um vento que você tem dificuldade para ficar em pé. Eu, que na época pesava 92,5 kg, tinha dificuldade para falar e dificuldade para me manter ali parado no mesmo lugar. Eu nunca tinha visto isso na Bahia. Eu nunca vi você rindo. Outra coisa, professor, é que nesse período aí foi quando a gente teve aquelas notícias de 38 cidades baianas em estado de emergência, isoladas. E aquele desabamento em Minas Gerais, aquele negócio. Minas Gerais, sul da Bahia. Então, foi um período difícil. Você vê que o trecho ali do sul da Bahia, tecnicamente, teoricamente, o mar é um mar tranquilo, né? Porque é plataforma continental. Mas a gente não conseguia avançar. Em cada lugar que a gente passava, a gente tinha que ficar 1, 2, 3 dias esperando condições de vento. Eu lembro disso. Para a gente conseguir adiante. Então, uma expedição que era para eu ter chegado na Baía de Guanabara com 60 dias, eu cheguei em Vitória com 60 dias. Com 60 dias, nós estávamos chegando na capital do Espírito Santo e não no Rio de Janeiro, de atrasos acumulados, né, em função das tempestades que nós enfrentamos ao longo do caminho. É como se fosse assim, essa condição que está em Salvador hoje, com vento sul quilométrico, ondas grandes, imagine isso acontecendo por 3 meses seguidos. Foi o que aconteceu no ano passado. Uma frente de 3, 4 dias, tudo bem, a gente entende, acontece, mas na época da gente não foram ininterruptas, né? Saía uma frente, entrava a outra, ia emendando uma na outra, e toda semana a gente achava que ia melhorar, que o verão ia chegar, e o verão não chegava, rapaz, a primavera não chegava. E não chegou mesmo. E não chegou. Não chegou. Embora o mês de abril tenha sido quente, mas você não ia esperar até abril. Não tinha condição. Agora, vocês aí, nesse período, né? Um período de meio de sufoco, certo? Mas o lado humano não ficou presente? Ou você... Como é que foi? Por que tem pouca entrevista? Não, tem até um pouco mais de entrevista, né? Mas, assim, eu preferi... É uma questão de escolha mesmo de tema, né? O momento não foi bom, entendeu, professor? Quando você tem uma tempestade dessa, cidades ilhadas, pessoas passando dificuldade, defesa civil, municípios totalmente voltados para estar ajudando pessoas se ajudando. Então, assim, não tinha clima assim, para a gente estar construindo história, depoimento. Até eu poderia entrevistar uma outra pessoa, mas, de fato, foi um período assim de superação para a gente. Sufoco, emocionalmente, para a gente dizer assim, não, nós vamos adiante, nós vamos conseguir. Até porque, assim, quando a gente sabia que quando saísse de Mucuri, que a gente entrasse no Espírito Santo, nós sabíamos que íamos pegar chumbo grosso, porque o litoral norte capixaba é terrível.
É, É né? terrível. Você só tem um vilarejo a cada 40 quilômetros. E praias de tombo com água marrom gelada, uma região cheia de peixe, muito tubarão. É, Então, você teve um lugar lá onde o tubarão passou por você. Foi na Bahia, não? foi no norte do Espírito Santo. Eu vi um tubarão-tigre bem grande vindo em minha direção. Assusta. A gente sabe que eles não costumam atacar embarcações. Não é perfil. Eles têm os predadores de tartaruga, né? Tal, a gente sabe disso. Mas você está ali num lugar com onda de 1,5 m, tempestade de vento, água marrom. Você está no meio do mar. Você olha para frente e não vê nada. Olha para trás e não vê nada. Sabe que se acontece um sinistro ali, não tem Olha ninguém para para o te lado, vê acudir. um tubarão. Não tem sinal de internet, não tem telefonia, nada pega. E você está a 25 quilômetros da vila mais próxima. Não, mas Aí você viu. o pior de tudo, Márcio, é que o tubarão pega. Você caísse no mar, ele pegava. Eu peço a Deus que não, né? Mas assim assusta a gente, sabe? É Então, a verdade. gente sabia que quando entrasse no Espírito Santo não ia ser brincadeira. E se o tempo Tem continuasse, uma filmagem de uma moça experimentada, uma mergulhadora experimentada, eu vi isso aí. que costumava, você viu, né? Sim. Ela, inclusive, bióloga, trabalha com tubarão, a zorra toda. Ela ia entrar na água. Quando ela viu, ela chegou para trás, porque ela disse: esse bicho veio até aqui, o bicho Ele foi veio com um mesmo. bocão para pegar E ela. era um tubarão-tigre. Era um Tigre. tigre. O E esse, tubarão-tigre é um tubarão perigoso. esse mesmo tigre, o habitat dele é ali, aquele norte do Espírito Santo, que vai até a Foz do Rio Doce, em Regência. É uma região hiper habitada de tubarão-tigre. Pois é, o É próprio. habitat natural deles. Do mesmo tanto que tem tartaruga, tem tubarão. É impressionante. Os surfistas locais me contaram muitas e muitas e muitas histórias, né? Que é comum É estar porque eles surfando são lá e predadores das tartarugas, né? também. Tartaruga é um dos pratos preferidos. Pois é. Eu queria pedir ao pessoal que está assistindo a gente, inclusive eu já descobri que tem uma filha sua assistindo, é Lua Braga, é isso? É, Lua Braga está aqui dando palmas a você. Mas eu queria pedir ao pessoal que está assistindo que se inscreva no canal, porque nós estamos quase com 1.500 inscritos e essa live de Márcio vai ser a live do 1.500. Então, pessoal aí que gosta de conhecimento, né? O que é que o nosso canal faz? O nosso canal trata de ciência, conhecimento, saberes, mesmo saberes populares, e esse é o campo. A gente trabalha com a difusão do conhecimento científico ou similar. Então, quem gostar desses assuntos, daqui a pouco, esse ano ainda, nós vamos ter 2 defesas de doutorado, que a gente vai transmitir pelo canal, tá? Em breve. Bom, mas voltando ao assunto aí colocado por Márcio, eu acho que esse último período na capitania de Porto Seguro, que você navegou aí, foi mais marcado pelo problema ambiental que pela questão humana e histórica. Embora as pessoas que você tem encontrado na rua, eu achei interessante, no filme, tem 2 meninos, que eu acho que são filhos de alguém ali. são pataxós. São pataxó, deve ser, né? E a cara deles é de índio. Eles são índios mesmo. São índios mesmo. Filhos da comunidade mais próxima. Ali foi em Ponta do Corumbau. Tem algumas Eles estavam tribos na praia. próximas. Estavam na praia. Eles frequentam ali, né? Tem pais que trabalham ali na região. Eles moram na comunidade indígena mesmo. Tem algumas comunidades em beira de praia ali na região. Entre Ponta do Corumbau, aí você vai passando, tem alguns pontos que os pataxós assumiram, né? No começo do século XX, eles Agora, os desceram pataxós não o são litoral. originários da região, né? Não é, Não, Alberto? isso aí- Você sabe disso? Exato. Eles não são originários, não são tupi-guarani, né? Eles são Não. macro-G. São São macro-G, macro-G. os pataxós. Né? É interessante, professor e Márcio, fazer porque quando eu leio sempre sobre as histórias desses municípios, ocorre sempre uma informação que eu acho que não está bem explicada, que é, por exemplo, eu já li fiz muitas leituras que as pessoas fazem referência aos povos nativos daqui, mas chamam aqui, por exemplo, de Belmonte. Costuma-se dizer que aqui existiam índios botocudos.
Eu já vi também essa denominação se referindo aos aimorés, como índios botocudos. O que eu acho que vale a pena a gente fazer uma certa ressalva Não aqui são? e fazer uma certa apaziguação dessa situação, porque a expressão botocudo ela não representa uma etnia, ela é uma designação genérica para vários povos que usam alargadores de orelha, alargadores de lábios, né, que se mutilam um pouco para poder fazer enfeites e tal. Esses são os chamados botocudos. Inclusive, eu acho que aquele príncipe que andou aqui pela região, aqui, o Maximiliano, eu acho que foi quem primeiro utilizou essa expressão, botocudo. Né? Porque se a gente pegar, por exemplo, o cacique Raoni, ele usa aquele botoque no lábio, né? Sim. Ele pode ser considerado um botocudo, mas, na verdade, a etnia dele é caiapó. Entendeu? Então, geralmente, as pessoas usam a expressão o índio botocudo. Não existe índio botocudo. É como hippie. Existe hippie de tudo quanto é nacionalidade. A designação de hippie é genérica para pessoas que têm uma mesma atividade, né, de sobrevivência, vamos dizer assim. E o índio botocudo é aquele índio que ele é aquele que usa os alargadores de orelha, de lábio, que faz furo no nariz e tal. Então, esses são os índios, são chamados botocudo, que é uma designação genérica, mas não é uma etnia. É isso que eu acho que é importante a gente deixar claro, porque é muito comum a gente falar isso aqui. Índio botocudo. Deixa eu índio fazer botocudo não é índio. Deixa eu fazer uma adendo. Muito bom, muito bom. Diga. Acrescentar algumas informações aí também. Porque, assim, o termo botocudo ele foi usado pelos portugueses, né? Os portugueses, eles, quando se identificaram os aimoré pela primeira vez, e a gente tem algumas referências de alguns autores clássicos, tipo o Gabriel Soares de Souza, né? O Frei Vicente do Salvador, não todas as tribos que usavam botoque, mas, assim, o povo que mais inflamou a colônia no século XVI foram os aimoré. Foram os primeiros que usavam botoque e que tiveram contato com os portugueses no século XVI. Então, quando eu fiz a referência aos usando o termo botocudo, os aimoré eles possuem muitos nomes, né? Eles se autodenominavam aimorés. Botocudos era como os portugueses chamavam eles. Os aimorés do sertão já eram chamados de guerens. E os tupis chamavam eles de tapuias. 4 nomes para... Cada um tinha uma compreensão de um mesmo povo, né? Mas o senhor está certo, os botox foram usados por muitas tribos no Brasil, mas a referência que eu quis fazer era os aimoré, que eram aquele povo que inflamou a capitania de Porto Seguro, e que os portugueses clássicos do século XVII, os primeiros escritores da época, né, eles fizeram referência com esse termo, apanharam deles, e eles chamavam os aimoré de botocudos também. Acrescentando aí o que o senhor falou aí com propriedade. Exato. Inclusive, o grupo étnico que vivia aqui em Belmonte, que era o grupo dos Manhães, que era ligado aos Camacães, do tronco dos Camacães, esse grupo dos Manhães é comumente chamado de botocudos. Esquece que a etnia dele é Manhã. E eles usavam botoque, né, também? Ou seja, as pessoas usavam botoque também. As pessoas até podem se confundir e achar que os de hoje são descendentes dos antigos. Então é bom a gente pontuar mesmo essa questão aí. Sim. Interessante isso aí. Bom, eu acho, Márcio, que não é muita coisa, mas a preparação do Espírito Santo, né? Sim, sim. Eu acho que para hoje, para mim, está de bom tamanho. A ideia é a gente fazer essa transição mesmo, né? A gente já falou muito do Extremo Sul e preparar para o que vem para o Espírito Santo. Aí, que tem muita a gente coisa, falou dos índios. Diga. Inclusive, a presença do professor Alberto ela é importante também na próxima live, porque o norte do Espírito Santo também pertencia à capitania de Porto Seguro, também está dentro dos estudos do professor Alberto, e a gente pode dar sequência aí, tendo o professor Alberto como convidado, se ele concordar, é claro. Vamos ver a data, porque eu estou nesse processo de fazer cirurgia aí nos olhos, né? E aí, vamos ver. Vou fazer 2 cirurgias, uma em cada olho primeiro, uma em um olho, depois no outro, né? Mas agora, segunda-feira, eu vou fazer um agora, viu? Mas estando apto para participar, não tem problema não, eu participo. Viu? Eu quero só aproveitar que está muito... Não estou entendendo quase nada, porque as palavras estão muito esparsas. Agradecer a Márcio, ao professor Alfredo Mata, pela paciência. Eu saí, entrei de novo, mas o problema continuou. Mas eu quero parabenizar, Márcio, você mais uma vez, a sua iniciativa. Eu achei
um projeto maravilhoso, uma coisa de uma magnitude, que eu acho assim, da minha maneira de perceber, a sua disposição para fazer o que você fez. E com a ajuda do professor Márcio, ou professor Alfredo, né, que é uma pessoa que eu acho que tem demonstrado assim, uma absorção muito legal do seu projeto, eu acho que ele também agradecer a ele essa orientação que ele tem dado a você aí, né? Uma pessoa que eu reputo a ele aí uma capacidade de interação muito legal dele, viu? Então eu agradeço a todos vocês aí, já estamos finalizando a live, eu agradeço a todos. Infelizmente houve esse problema aí, não consegui ouvir muita coisa, mas eu agradeço. Ok, mas a sua participação foi boa. Eu acredito que a gente está encerrando mesmo a Bahia e vamos preparar para o Espírito Santo, que é mais Porto Seguro. Mas é isso aí. Márcio, diga aí suas palavras. É isso. O professor Alberto não ouviu muita gente, não, mas ele falou muito legal a chegada dele. Falou trouxe conteúdo assim relevante, fechando a Bahia, né? É um cara que é historiador, é nascido em Belmonte. Para quem não conhece ainda o professor Alberto, ele já esteve conosco em outras lives. E é um cara que deu aula, né, no ensino municipal, estadual, no extremo sul da Bahia. Então, é um cara que tem um profundo conhecedor aí da história da região dele. E é um cara que, com certeza, somou demais, né? Vem somando muito aí. E desde quando eu tive com ele pessoalmente lá em Belmonte, que eu aprendi muita coisa, né, na entrevista que eu fiz com ele. E é isso, a gente vai aprendendo juntos, né? Eu quero agradecer mais uma vez aí, né? Graças a Deus, encerramos a Bahia. Essa Bahia que parece um continente, parece que não vai acabar nunca, né? E aí a gente vai entrar agora no novo processo, com novos elementos, com uma nova geografia, que é a geografia do Espírito Santo, né? Paisagens diferentes, sotaque, jeito, as coisas já começam a mudar daqui para frente, né? Nós vamos ter mais 5 lives até o encerramento desse nosso projeto, né? Sendo a próxima sobre Conceição da Barra, no norte do Espírito Santo, que pertencia à capitania hereditária de Porto Seguro. Já foi Bahia um dia. Na verdade, a Bahia tem muito litoral, né? Muita costa. E você, eu acho que nesse projeto viveu isso, vivenciou isso. Então é isso, gente. É a 7ª etapa, como ele disse, Márcio, finalizando a Bahia, né? E a gente vai começar a pensar no Espírito Santo. Vamos convidar o professor Alberto de novo para estar com a gente falando do Espírito Santo num próximo momento. Enquanto isso, eu aqui peço a meus colegas que deem um aceno final, um tchau aqui e um bom fim de semana a todos. A gente agradece, fiquem bem. Agradeço também a quem está na plateia, um número bom de pessoas. Até a próxima, gente. Vamos lá. Um abraço. Encerrei. Um abraço, professor Alfredo. Um abraço a Márcio.